passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos descobrir como Deus faz o extraordinário através do ordinário. Êxodo capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: Eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: Qual é o nome dele? Então, o que eu direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Disse ainda mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: O Senhor, Deus dos seus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Eu prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir no caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que esse povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua mulher, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, ouro e roupas, que vocês porão sobre seus filhos e sobre suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. O que acontece aqui é o seguinte: Moisés estava lá de boa, com o seu rebanho, tranquilo, numa paz enorme, apesar do povo continuar sofrendo horrores no Egito. Ele estava lá na terra de Midian, numa boa.
E diante do que ele via todos os dias, porque sarças queimavam todos os dias no deserto, é uma cena comum no deserto, por causa do calor, o sol, ele de repente percebe algo diferente ali no ordinário. Ele percebe que algo extraordinário estava acontecendo. E ele chega perto para entender melhor aquilo. Eu penso que ele se arrepende. Porque o que vem depois daquilo é uma grande promessa. Na verdade, é a reafirmação da promessa que o povo esperava há anos. Há gerações o povo esperava alguém que os tirasse daquela vida de escravidão. De repente, Deus escolhe Moisés, se revela a ele e passa o plano completo. Diz tudo o que vai acontecer. Mas Moisés não quer. Moisés é como se ele dissesse para Deus, mas eu estou aqui de boa. O povo está lá sofrendo, mas para comigo aqui está tudo bem. Estou aqui, tem meu rebanho, tem pasto, meu sogro é muito gente boa comigo. Eu estou casado, tenho filho. O que eu vou fazer naquela terra? Como nós somos parecidos com Moisés. Deus passa o tempo todo dizendo que tem mais para a nossa vida do que nós podemos imaginar. E nós estamos o tempo todo dizendo para Deus, mas eu estou de boa aqui. Se a bomba está estourando dentro da minha casa, eu saio, vou passear no shopping, está tudo bem. Se o meu trabalho está um caos, eu faço o meu e vou embora. E está tudo bem. Vida que segue. E Deus está dando passo a passo para sermos esse instrumento de transformação, guiados por Ele. Mas nós estamos dizendo, não quero. Capítulo 4. Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem vão ouvir o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a vocês. Então o Senhor perguntou a Moisés, o que é isso que você tem na mão? Ele respondeu, um bordão. Então ele disse, jogue-o no chão. E ele jogou e o bordão virou uma serpente e Moisés fugiu dela. Mas o Senhor disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse, isso é para que creiam que o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou, põe agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse, põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado como o resto de sua carne. E o Senhor continuou, se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditem na evidência do segundo. Mas se eles não acreditarem nos dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca. A água que você pegou se transformará em sangue. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou surdo, ou que vê ou cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e o ensinarei o que você deve falar. Mas Moisés respondeu, Senhor, envia outro que quiseres, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse, Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual fará os sinais.
Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me voltar aos meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: Deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: Marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: Vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi. Encontrando-se no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Apesar da palavra de Deus que tinha garantido a Moisés que ele poderia seguir, Moisés ainda não se convenceu. Apesar dos sinais que Deus preparou Moisés para realizar, Moisés não se convenceu. Ainda insistiu que não queria ir, que era melhor que fosse outro. Depois que Deus se ira, é como se é algo assim, eu estou te dando tudo, colocando tudo nas tuas mãos, tudo que todo mundo quer, pede, há anos, tudo que passou e tudo que está por vir para que as próximas gerações vivam em liberdade. Mesmo assim você não quer, Deus se ira, mas ele ainda dá uma relaxada e diz, está certo então, você não sabe falar? Então seu irmão vai com você. Quando eu leio aqui o verso 18, me parece que Moisés sai como um menino birrento, né? Ele chega para o servo, ele chega para o seu sogro, Jetro, e explica o que aconteceu. E Jetro, na hora, diz: vai em paz. Eu acho que Moisés se irritou com isso aqui, né? Eu acho que ele queria que ele dissesse: não, aqui é o seu lugar. Porque Moisés toma a mulher e os filhos, monta no jumento e volta para a terra do Egito. Eu fico imaginando essa cena aqui, ele irritadíssimo fazendo isso, porque logo em seguida Deus toma uma decisão, fala: ok, já coloquei todas as oportunidades na sua frente, você não quer? Então será outro. E decide matar Moisés. O texto revela que Moisés partiu em desobediência, porque o filho dele não era circuncidado. E havia uma lei, uma regra, que estabelecia que todos os filhos de Israel deveriam ser circuncidados. Lembra disso? No 8º dia, o filho dele não era. E ele estava seguindo ali para aquela missão em desobediência. Mas a sua mulher toma uma atitude que reestabelece essa aliança. Ela circuncida seu filho e declara: sem dúvida você é para mim um marido de sangue, porque agora o filho deles é circuncidado e eles agora são um só povo.
É muito lindo isso aqui, não é não? E é muito forte para nós entendermos que se não formos nós, será outro. Que os sinais de Deus, eles são para nos levantar e fazer seguir, mas que a nossa desobediência pode nos impedir de viver esses sinais. Que autoridade Deus nos dá? Eu não queria essa autoridade, não. Preferia viver a promessa dele sem essa autoridade sobre mim mesma de ser desobediente. Mas esse é o nosso Deus. Ele reestabelece essa aliança por causa da obediência. E agora esse povo poderá viver uma nova história. Mas é claro que não vai ser tão fácil assim. E nós vamos ver isso nos nossos próximos encontros. Amém?